Libertadores. Linha de passe, a nossa hashtag. Geode, muito boa noite, deu Palmeiras. Repito, parece um time encantado. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Deu Palmeiras, é a vitória, eu diria, com o maior peso do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro até aqui, por todas as circunstâncias, né? A gente está falando de um Palmeiras que joga fora de casa contra o arquirrival Corinthians, um arquirrival que é, nesse momento, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Um Palmeiras, evidentemente, que vem de uma maratona, de um esforço sobrenatural de ter jogado contra um time como o Atlético no meio de semana com um jogador a menos e depois com 2 jogadores a menos por 15 minutos. Um time, evidentemente, desgastado, mas mesmo assim o Abel optou pela escalação quase que do time titular, poupou um jogador apenas, né, o Marcos Rocha. E com esse resultado consegue abrir, como você falou, 9 pontos sobre o Corinthians, consegue botar uma pressão enorme em cima dos rivais. Tem agora 2 semanas, né, para trabalhar, quer dizer, uma semana para trabalhar para o jogo do Flamengo, outra semana para trabalhar para o jogo contra o Fluminense. Então a questão da maratona também vai dar uma amansada agora. Então o peso é enorme, né, porque o jogo era um jogo complicadíssimo. Você tem os rivais, né, o Flamengo, que a gente vê como principal rival, jogando em casa nesse final de semana, então com boas possibilidades de fazer os 3 pontos, e uma derrota poderia achatar demais a tabela do Campeonato Brasileiro. Não foi o que aconteceu, e os motivos, a discussão sobre o jogo, a gente vai falar bastante durante essas 2 horas. Mauro Naves, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo, companheiros, um abraço enorme a quem está em casa nos acompanhando. Bom, é famosa aquela frase, né? Você não sabe o que é o Corinthians e Palmeiras, é isso? E também para o Vitor Pereira, perguntaram depois do primeiro lá se ele sabia o que era um derby e tal. Se ele convidou alguém que veio lá de Portugal e assistiu pela primeira vez o Corinthians e Palmeiras, no primeiro tempo ele continuou sem saber o que era o Palmeiras e Corinthians. Não teve jogo. O Corinthians e Palmeiras não teve, foi muito morno, assim, sem muitas emoções. Como um todo, o Corinthians sempre procurando um pouco mais a vitória, né? Estava em casa, precisava muito mais dela do que o próprio Palmeiras. O empate para o Palmeiras também já não era um resultado ruim, a vitória é maravilhoso, mas foi meio sem graça, né? Do lado do Palmeiras, aquela eficiência de sempre. Quando você pensa, vai ficar nisso, 0-0 e tal, o Fagner erra uma bola, ele que tinha entrado bem para fazer umas descidas pelo lado direito, fazer mais do que estava fazendo o Rafael. Aí, olha a bola do Fagner, olha lá. Ele entrega no pé do Dudu. E aí, o Palmeiras é muito eficiente, né? Muito eficiente. E o Rony, muito infeliz na jogada, acaba fazendo um gol contra, pressionado ali pelo Lopes. Mas, enfim, é o Palmeiras. Como a gente já vinha dizendo em outras semanas, aquele time que está mais indicado para ser o campeão brasileiro. Agora, então, porque esse resultado aí não era só para o Corinthians, que é vice, né? Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, tava todo mundo aí querendo que o Corinthians desse uma beliscada, uma segurada no Palmeiras, mas muito eficiente e cansado, né? Não tinha o Gustavo Scarpa também hoje, né? Marcos Rocha, o Gustavo. Mas o Abel põe todo mundo, né? Impressionante. Quando ele mantém. Não, quando ele muda, é o que mais reclama do calendário, é o que mais fala que desgasta, que fala que não sabe quando o time vai quebrar, mas ele põe todo mundo e todo mundo entrega. Hoje, cansados, claro, evidente, depois do jogo do Atlético, mas ainda assim, sabendo jogar, levou o Corinthians na maciota. O Corinthians teve, eu acho que um ponto alto assim no Renato Augusto, até fisicamente me pareceu muito bem. E claro, quando ele pega a bola, ele é diferenciado. Não estava tão feliz hoje nas finalizações, mas não olhei aqui individualmente, mas provavelmente foi o que mais finalizou. A gente já viu uma no primeiro tempo, 2, né, por cima e tal, não acertando muito o gol, mas já muda um pouco o Corinthians com ele. Mas ganhou o melhor mais uma vez, mesmo sendo na casa do adversário, Paulo. Paulo Calçade, tudo bem? Olá, Paulo, olá, companheiros. Acho que o jogo mostra bem o estágio de cada um desses times, né, desses rivais. E ele é bem peculiar, porque é um absurdo o Palmeiras jogar numa quarta-feira com quase... Palmeiras, vamos ficar aqui, um reserva entrou aos 88 minutos na quarta-feira. O Palmeiras jogou com seu time titular até o final, ainda teve um desgaste psicológico, cobrança de pênaltis, e o físico fala muito alto. Tá? Teve a quinta, teve a sexta e no sábado um clássico. E o Abel não tem a possibilidade de criar uma segunda equipe.
E nisso o Flamengo está à frente. Ele não tem. Se ele começa a mexer numa proporção muito grande, ele descaracteriza totalmente. E ele já não tinha o Scarpa e o Rocha para jogar hoje. Então, o que ele faz? Ele sabe que ele tem 2 semanas para trabalhar na frente e ele e o elenco, bom, vamos compensar isso lá na frente. Hoje é um pouquinho mais. E o nível, a energia do Palmeiras, assim, o Palmeiras trabalhou um pouquinho mais fraco do que normalmente joga, porque seria uma loucura exigir o mesmo desempenho depois de um jogo na quarta-feira e agora no sábado. Então o Palmeiras foi pela sobrevivência e observando o que poderia acontecer em Itaquera. E aí vem o erro. E errar contra o Palmeiras é terrível. O que acontece com o erro? Você chega àquilo que nenhum treinador deseja, o 2 contra 1. Eram 2 contra o Fagner no lado, passa o Piquerez e cruza o gol contra. Então era Palmeiras, caiu do céu um erro, ele explora o erro. Mas o jogo em si, você pegar o Corinthians nesses últimos jogos, pegar 2 jogos contra o Flamengo e um jogo contra o Palmeiras, você pode olhar para o copo meio cheio e para o copo meio vazio. O meio cheio existe um Corinthians que em alguns momentos consegue encarar. Será que a partir disso o time vai melhorar? No segundo tempo hoje o Corinthians... Foi melhor. Até o gol do Palmeiras o Corinthians parecia até mais afim. O Palmeiras mais cansado. Mais cansado. Número de finalizações. Porém, o Palmeiras não permite, não só o Corinthians, mas a qualquer adversário, finalizar de frente para o gol, ali no funil, cara a cara, criar zona de chutes e finalizações, você não consegue no Palmeiras. O Palmeiras não dá isso para os adversários. E o Corinthians experimentou bem em casa. Primeira derrota do Corinthians como mandante, mais uma do Palmeiras fora. É uma vitória, não tem nada de injusta nessa vitória. Essa vitória é resultado de um trabalho longo, não do trabalho da quarta ou da quinta-feira. Oi, Léo. Tudo bem, gente? Tudo bem. Noite. Boa noite a todos, boa noite, fã de esportes. Hoje era o dia que o Palmeiras não vencesse, e é um clássico, o torcedor ia falar, cara, depois da quarta-feira, né? Depois do que foi a batalha da quarta-feira... Tudo bem. Tudo bem, gente, sabe? Acontece. Ninguém gosta de perder clássico, mas não tem muro pichado amanhã, sabe? Não tem protesto, não tem crise, é só uma derrota. E ainda assim o Palmeiras ganhou o jogo. Porque o dilema do Abel era muito difícil, era ou um time desgastado ou um time enfraquecido, porque... O Palmeiras tem um bom elenco, mas não o suficiente você tirar 5, 6 jogadores e ter o mesmo desempenho. Então, isso não aconteceria. Eu acho que ele pensou, dou um último gás agora, vou ter toda a semana para recuperar para o Flamengo, então, o que ainda tiver de gasolina no tanque, vamos colocar. E quando faltou, fez as trocas no segundo tempo e foi logo depois das trocas que o Palmeiras teve a capacidade ali de fazer o seu gol, de ganhar o jogo. Então, e a gente já falou isso tanto agora durante o confronto da Libertadores, né, nos 2 jogos, que é um time que, quando tudo está contra ele, situações em que qualquer time baixaria o nível de confiança, o do Palmeiras não, né? O do Palmeiras continua confiante de que vamos superar essa tempestade aqui, que daqui a pouco o jogo pode virar ao nosso lado, porque é um time que sabe muito bem o que fazer em cada situação. E a questão do Corinthians, assim, tem um número que é muito claro para explicar esse momento. 2 gols nos últimos 6 jogos, né? Um no Botafogo, um no Avaí. São 4 jogos dos últimos 6 em que passou em branco. O jogo do Atlético Goianiense da Copa do Brasil, os 2 jogos com o Flamengo, o jogo de hoje. Então, a gente está vendo o Yuri Alberto ainda se adaptando, tentando se entender com os companheiros. Hoje foi melhor, hoje, né? Hoje foi. Hoje acho que foi um jogo que ele conseguiu se associar um pouquinho mais, participar um pouquinho mais, mas ainda não é o ideal. Então, assim, o Corinthians... O Corinthians mais vezes joga bem do que mal, tá? Recentemente, eu acho. Mas, cadê, né? A gente vai sair... o jogo do Flamengo, tá, papagol, cadê? Né? O jogo de hoje, mesma coisa. O produto final está faltando e isso tem que trabalhar, né? E esse um pouquinho melhor, eu acho que tem muito a ver com o Renato Augusto. O Renato, essas associações, essa capacidade criativa do Corinthians se deu muito por conta do Renato Augusto. Eu acho até que o Corinthians foi ligeiramente superior. Eu entendo, Mauro, dizer, quer dizer, foi um primeiro tempo com poucas chances, de fato, e tal, mas eu acho que o Corinthians foi ligeiramente superior ainda no primeiro tempo, né? Vamos dizer, as suas chances foram mais claras. O Palmeiras tinha muita capacidade de trocar passes, de conseguir ficar com a bola quando queria, mas não estava sendo um time incisivo.
E estava para mim muito claro também, à medida que o tempo ia passando, que a questão física estava pesando demais para os caras, né? Alguns jogadores não conseguiam exercer as funções que costumam exercer com a mesma intensidade, falando do Rony, do Veiga, do próprio Dudu, e não à toa eles acabaram, todos eles, saindo do jogo. Eu achei, sinceramente, que o Abel fosse mudar mais para essa partida, porque foi uma loucura tão grande o que aconteceu na quarta-feira, que eu imaginei, cara, ele vai trocar uns 5, né? E ele, na verdade, trocou um. Não, nós fora do ar, né? Lembra, Chico? Na quinta-feira, a gente esboçava aqui, né? O que ele pode fazer e tal para descansar mais jogadores. Exato. E nada, e saiu a escalação e o Marcos Rocha ficou de fora. E hoje, basicamente, ele divide a titularidade com o Mike. Hora joga um, hora joga outro. O Mike, quando entra bem. E o Scarpa não jogou porque estava com um tornozelo desse tamanho, como ele mesmo publicou, né? É isso aí, poupado mesmo, foi só o Marcos Rocha, porque o Scarpa, se tivesse condições, provavelmente entraria. E ele fez falta, né? É bom que se diga. Eu acho que a capacidade do Scarpa de criar hoje é a maior capacidade criativa do time do Palmeiras, então ele acabou fazendo falta, mas o time foi sentindo. E aí tem aquela história que o Calçade estava falando. Contra o Palmeiras você não pode falhar. O Palmeiras falhou uma vez ali, acho que foi o Piquerez do lado esquerdo que tentou sair e entregou uma bola para o Corinthians. O Corinthians não foi letal na falha do Palmeiras, talvez a única que o Palmeiras teve no jogo, uma partida extraordinária, sobretudo do Gustavo Gomes. Nossa. Mais uma vez, né? Mas da zaga de uma maneira geral, acho que o Murilo também foi muito bem. E aquela história, quando o Corinthians falhou, e o Corinthians não falhou muito no jogo, mas na hora que falhou, o Palmeiras fez o seu gol. E para mim a falha... É isso aí, galera palestrina. O Verdão venceu mais uma partida. E está firme na liderança do Brasileirão. Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!